qual foi o objetivo anulatório da ruptura que ocorreu e qual é o destino que essa ruptura busca implementar no país. E, de alguma maneira, a PEC 241, agora renomeada de PEC 55, é emblemática dessa discussão que nós devemos fazer aqui hoje à noite e que os movimentos sociais, os estudantes, os trabalhadores, a juventude fazem nesse momento por todo o país. A partir de 2003, o país viveu, com erros e acertos, um processo que teve como objetivo fundamental a progressiva desmontagem do modelo econômico anterior e a construção de um novo modelo que se baseava na edificação de um mercado interno de massas a partir de políticas públicas, de aplicação dos fundos orçamentários que levassem à inclusão social de milhões e milhões de brasileiros que até então não faziam parte do mapa econômico e social do país, a não ser como estatística da miséria. A ideia fundamental é de que a inclusão social, mais do que um componente, mais do que um dever moral do Estado com os setores populares, as camadas mais pobres da população, a inclusão social era uma grande força econômica, na medida em que dezenas de milhões de trabalhadores passassem a ter não apenas maior renda, melhores empregos ou simplesmente empregos, como também mais direitos. E que os trabalhadores, ao alcançar um novo patamar de renda, um novo patamar de inclusão social, essa inclusão seria ferramenta estratégica na construção deste mercado interno de massas que funcionaria como motor de propulsão da economia brasileira. Este foi um processo lento, cheio de erros e acertos, repito, cheio de curvas, poucas retas, com muitos problemas e contradições, mas que efetivamente mudou em larga escala, ainda que sem fazer reformas estruturais e transformações profundas no modo de produção da economia capitalista brasileira. Esse processo levou a mudanças fundamentais na vida dos brasileiros. A mudança mais expressiva na relação entre as classes sociais e a economia se deu, provavelmente, pelo aumento constante do peso dos salários na economia do país. Não apenas o salário mínimo, que cresceu 70% acima da inflação neste período, como o crescimento geral dos salários, na ordem de 65% em todas as grandes categorias do país, 65% acima da inflação. Isso provocou, evidentemente, um aumento do poder de consumo das massas trabalhadoras, uma ativação do mercado interno e, durante um certo tempo, o grande empresariado aceitou esse tipo de política porque ela era compensada, seja por uma situação internacional favorável às exportações das commodities, seja porque o mercado interno, ao se expandir, beneficiava distintos setores empresariais que tinham mais consumidores para os seus produtos. Não apenas houve esse incremento da renda dos trabalhadores e uma ampliação do emprego, como também o Estado reorganizou seu orçamento. Os trabalhadores, ao contrário dos períodos históricos anteriores, os trabalhadores passaram a existir no orçamento da União, através de um conjunto de programas que trouxe à massa das camadas populares do país direitos antes impensáveis. Alguns desses programas na área da educação, como foi o caso do ProUni, como foi o caso do REUNI, com a expansão das universidades públicas, como foi o caso da expansão do crédito educacional através do FIES. Por mais críticas, e muitas delas procedentes, que possam ser feitas a este modelo de expansão de direitos, em especial, eu estou aqui me referindo à educação, o fato é
que pela primeira vez na nossa história, não necessariamente a filha da empregada doméstica seria empregada da filha da patroa. E isso era uma mudança fundamental na história das classes sociais desse país. Os trabalhadores, pela primeira vez, com toda a precariedade que nós sabemos que existe, os trabalhadores passaram a ter a possibilidade de sonhar com uma vida que era muito distinta da vida dos seus pais. E as elites do país passaram a ver isso progressivamente com um grande receio de que, ao ser um processo no qual os trabalhadores eram capazes de se emancipar da herança social maldita de tantas e tantas décadas, o nível, a forma de viver dessas elites também se modificaria. As elites teriam mais dificuldade de ter empregados domésticos no seu trabalho. Os filhos dos trabalhadores domésticos atuais poderiam se transformar em professores, em engenheiros, em matemáticos, em biólogos, em físicos, e não mais um exército de reserva à disposição do jeito de viver e de acumular riquezas das classes dominantes desse país. Não foi apenas na área educacional que essas mudanças de expansão de direitos se fizeram sentir. Elas foram perceptíveis em vários outros programas de grande relevância, sejam programas de transferência direta de renda, como foi o Bolsa Família, seja em programas de expansão de direitos básicos, como o Luz para Todos, enfim, um conjunto de programas que levou ao aumento desse mercado interno, e o aumento desse mercado interno era ditado pela expansão crescente da inclusão social das camadas populares do país. Esse processo, que foi muito vitorioso em seus primeiros anos, particularmente até o ano de 2010, começou a ter as suas estruturas abaladas a partir do ciclo mundial que se inicia em 2008, com a grande crise econômica que vive o capitalismo. Essa crise econômica provocou, entre outras consequências, uma restrição abrupta do mercado internacional, que veio a se consolidar através de ondas nos anos posteriores, provocando uma redução dos preços e do volume de vendas dos principais produtos brasileiros, em especial das commodities, e essa crise também veio a restringir, repito uma afirmação que eu já fiz anteriormente, veio a restringir o poder aquisitivo do mercado interno. E, portanto, o empresariado, que antes via dessas duas válvulas a compensação do aumento da renda do trabalhador, quais eram essas válvulas? A expansão do mercado externo e a expansão do mercado interno. O empresariado começa a ser reconquistado para a ideia de que esses mecanismos compensatórios estavam em situação de fadiga e que o capital deveria se voltar firmemente para a redução dos custos de produção. E reduzir custos de produção no capitalismo, ou aumentar a produtividade do trabalho, como a gente costuma ler pela imprensa, não significa outra coisa que não arrochar os salários e os direitos dos trabalhadores. Para que o capitalismo brasileiro voltasse a ter capacidade internacional de concorrência e para que pudesse recompor suas margens de lucro em uma situação de debilidade do mercado interno, a primeira e fundamental medida que o grande capital passa a exigir é que os salários dos trabalhadores, em termos absolutos, parem de crescer e, em termos relativos, em relação ao custo geral de produção, que os salários passem a cair, tanto os salários das empresas quanto o salário mínimo. Mas não basta apenas esta condição, ainda que ela seja fundamental para recompor a margem de lucro do capital em períodos de crise. Há um segundo elemento central que atinge a todos os trabalhadores do país e que atinge
mais juros, para que o Estado possa ter mais recursos para financiar a recomposição da margem de lucro das grandes empresas. E há uma terceira condição que vem a formar o tripé da agenda da ruptura antidemocrática. Essa terceira condição é que o Estado passe a adotar um conjunto de medidas que vinham sendo, de alguma maneira, mesmo com concessões, barradas pelo governo Lula e Dilma, ou travadas pelo governo Lula desde a sua posse, e que seriam fundamentais para que os grandes capitalistas atraíssem novos fundos de investimento. Que medidas são essas? São medidas de privatização dos ativos públicos, são medidas de desmonte do regime de partilha da Petrobras, são medidas, enfim, que abram novos espaços de negócios privados no Brasil, negócios com ativos até o presente momento sob controle público, em especial a grande riqueza que o Brasil veio a descobrir no início desse século, que é o pré-sal. Esses ativos precisam estar à venda, eles precisam funcionar como os grandes elementos de atração do fluxo internacional de capital para permitir que a burguesia brasileira, que o grande empresariado brasileiro, não apenas recomponha as suas margens de lucro, mas possa se reinserir numa economia internacional cada vez mais competitiva e cada vez mais travada pelos distintos mecanismos oriundos da crise de 2008. Esses três elementos são a base da agenda da ruptura, repito. Uma agenda que tinha que ser imposta a ferro e fogo e que pudesse apresentar ao grande capital uma saída estratégica de longo curso. Para isso ser possível, era fundamental deter o governo da República em suas mãos. O conjunto dessas medidas, por mais concessões que num certo momento a presidente Dilma tenha resolvido fazer em 2015, na expectativa de manter uma correlação de forças favorável e evitar o impeachment, por mais concessões que a presidente Dilma tenha decidido fazer, elas eram completamente insuficientes para as demandas que as elites do país apresentavam. E essas demandas eram de um governo que fosse seu, pleno e potenciário, em condições de implementar a agenda que unificava os principais setores do capitalismo brasileiro e internacional. Não era possível isso ser realizado através de um governo que não fosse orgânico, que não fosse um governo absolutamente a serviço do grande capital nacional e internacional. E esse governo deveria ser implementado a qualquer custo e muito rapidamente. E num cenário no qual o novo programa das elites do país não tivesse que ir a voto. Não era um programa que pudesse ser apresentado nas eleições de 2018. A ninguém ocorre, nem a eles, que fosse possível a vitória indo às urnas defendendo a PEC 241. Vamos reduzir verbas para a educação, vamos reduzir verbas para a saúde, vamos reduzir o salário mínimo, vamos desatrelar a previdência básica, dar um aumento do salário mínimo. Ninguém ganha eleição com esse programa. Isso não é um programa para disputar eleição. Esse é um programa que só pode ser implementado por um governo que não tenha passado pelo crivo das urnas e que possa ser estabelecido através de um golpe parlamentar, de um golpe institucional, como de fato ocorreu. E que pudesse, no prazo de 2 anos, criar uma situação irreversível de desmonte
do estado de bem-estar social minimamente desenhado na Constituição de 1988 e que os governos petistas nada mais fizeram do que começar efetivamente a construí-lo num ritmo eventualmente lento, numa profundidade eventualmente rasa, mas que efetivamente foi mudando a vida de milhões de trabalhadores e foi mudando desfavoravelmente ao grande capital o desenho da sociedade e da economia brasileira. O elemento emblemático dessa ruptura, que naquilo que ela promete ao país é um retrocesso, porque há rupturas que são realizadas prometendo avanço. A derrota da ditadura militar de 85 e a Constituição de 88 também foram uma ruptura. Foi uma ruptura com atraso, abrindo portas para o avanço. Essa ruptura que está em curso é uma ruptura com avanço, apresentando o caminho do retrocesso sob o nome de modernidade. A PEC 241 é emblemática desse processo porque ela desmonta o elemento fundamental pelo qual o crescimento da economia poderia levar a transferências constantes e progressivas para os serviços públicos que atendem as camadas populares. Basicamente, quando você instituía, como estava previsto na Constituição até então, um percentual fixo das receitas das despesas orçamentárias, um percentual fixo do orçamento em saúde e educação, por exemplo, o que você está dizendo é que toda vez que a economia do país crescer e cresce junto à arrecadação, economia, educação e saúde cresceriam junto com essa arrecadação, garantindo um percentual básico do bolo da economia que ia se expandindo. E isso, na medida em que o país mantivesse uma taxa de crescimento razoável ao longo dos anos, na medida em que o país estivesse seguindo na trilha do desenvolvimento econômico, a quantidade de recursos relativos, ou seja, aqueles recursos per capita de saúde e educação, iriam se expandir. E, portanto, ainda que não houvesse uma distribuição de renda e riqueza direta, vamos dizer assim, tirando do uísque dos ricos para transformar em arroz e feijão para os pobres, ainda que não houvesse isso, a Constituição, concretamente, ao fixar essas taxas sobre o orçamento, ela fazia com que o crescimento da economia fosse progressivamente, em parte, apropriado pelas camadas populares através das verbas públicas para educação e saúde. A PEC 241, ora PEC 55, desmonta isso completamente. O que você passa a ter é a possibilidade do reajuste inflacionário, portanto o crescimento relativo ele está assustado. Mais do que assustado, na medida em que a economia cresça e essas verbas possam ser reajustadas exclusivamente pela inflação, o que você vai ter é uma queda progressiva em termos relativos e atualizados do montante de recursos públicos que se destina às principais áreas de necessidade do povo brasileiro, que são educação e saúde, entre outras, porque nós temos que colocar nessa contabilidade o que vai acontecer com cultura, o que vai acontecer com esporte, o que vai acontecer com todas aquelas áreas sociais que não dizem diretamente respeito às necessidades da reprodução do capital. Esse é um desmonte da Constituição de 88. Portanto, não é só uma ruptura contra um governo legitimamente eleito. É a ruptura da Carta Constitucional, que é um documento que sintetiza a luta democrática de décadas contra o regime militar instalado em 1964. Por isso, a luta contra a PEC 241, a luta contra a atual PEC 255 é histórica e fundamental. Denunciá-la, explicá-la, rebatê-la em todos os lugares do país passa a ser decisivo para o futuro do país, em especial para o futuro dos jovens brasileiros, que não é à toa que são os que hoje estão na vanguarda da luta contra o golpe, porque o seu futuro passou a estar contratado com a incerteza, com a falta de perspectivas,
com o retrocesso. É a virada estratégica mais importante do país desde a Revolução de 30. Mais até do que o golpe militar de 64. É um desenho no qual o país passa a ser, abdica da possibilidade de ser cabeça de elefante com o desejo de ser rabo de formiga. O país abdica não apenas dos seus compromissos internos, das suas possibilidades internas com a classe trabalhadora, mas também do seu papel internacional. Porque o que se trata, na lógica do novo bloco de poder, é reinserir o país de forma subalterna nos grandes fluxos mundiais de capital, oferecendo a esses fluxos de capital, repito, privatização, desregulamentação, altas taxas de juros e também, o componente que encerra essa agenda, uma alta taxa de repressão ao protesto e à dissidência. Porque não se aplica uma agenda desse tipo em condições democráticas razoáveis. Uma agenda desse tipo pressupõe alto grau de repressão aos movimentos sociais, de repressão à juventude, de fortalecimento dos mecanismos policiais do Estado sobre os mecanismos de representação e participação. Só se aplica com a criminalização dos protagonistas políticos que defendem um outro projeto, como a gente tem assistido com o PT e outros partidos de esquerda, e temos assistido também o processo de criminalização do ex-presidente Lula. Essa agenda traz embutida, e já está em curso, não apenas o retrocesso econômico e social, mas também o retrocesso político, a restrição das liberdades democráticas, a existência de um Estado que, sob uma capa democrática, sob um verniz institucional, fortalece uma essência policial e repressiva a serviço deste modelo econômico concentrador e excludente. É disso que se trata, portanto, quando a gente se refere, a meu juízo, à ruptura antidemocrática que está em curso. Valeria a pena uma outra atividade desse tipo, a gente discutir quais os erros que tornaram possível a vitória do golpismo e a vitória do retrocesso. Porque é evidente que o retrocesso e o golpismo só puderam ser até o momento vitoriosos porque o campo progressista, o campo popular, o campo que teve como sua principal liderança o PT e o presidente Lula, cometeram erros que permitiram a vitória desse projeto, desse retrocesso, deste golpe. Isso é um outro debate importante de ser feito. Mas, fundamentalmente, o que é relevante a gente destacar no debate proposto para esta noite é qual é o sentido dessa ruptura. E por que nós devemos resistir? Nós devemos resistir fundamentalmente porque o país que essa gente tem em seus planos é um país onde não tem espaço para a classe trabalhadora, onde não tem espaço para que a classe trabalhadora possa mudar de vida, onde não tem espaço para os direitos da juventude, das mulheres, onde não tem direito a nada que não esteja diretamente vinculado à acumulação de capital e à acumulação de riquezas pelas elites do país. E por isso nós devemos resistir. Devemos resistir por nós e devemos resistir pelas futuras gerações. Muito obrigado. Complementares a ela, que foram sendo construídas muito por um esforço interno do campo educacional, dos docentes, dos pesquisadores, dos movimentos sociais, mas também em decorrência de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então,
Muitos desses acordos estão sob ameaça a partir dessa medida provisória e dos projetos de lei do movimento Escola Sem Partido. Eu vou me ater às mudanças na LDB, embora a medida provisória também produza mudanças no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E aqui eu só queria destacar que essa medida provisória, embora ela se refira ao ensino médio, ela produz uma ruptura com a concepção de ensino médio como parte da educação básica. Então, uma ruptura importante numa concepção prevista da educação básica como um direito da população brasileira que habilita a um conjunto de outros direitos. A gente tinha, na LDB de 1971, no contexto da ditadura militar, apenas o ensino de primeiro grau dos 7 aos 14 anos como obrigatório. A LDB avança, incluindo tanto a educação infantil quanto o ensino médio como parte da educação básica. Entretanto, a gente teve até 2007 financiamento apenas do ensino fundamental, o que a gente tinha era o Fundeb. Só com o Fundeb é que se começa a ter recursos para, por exemplo, oferecer merenda escolar no ensino médio e incluir no Programa Nacional dos Livros Didáticos também esse nível de escolarização. Então, é muito recente a inclusão do ensino médio como parte da educação básica, como um direito de toda a população brasileira. E é muito mais recente ainda a existência de recursos para esse nível de ensino para, de fato, tornar isso efetivo. Até a Constituição Federal de 1988, 50% das crianças em idade escolar que ingressavam no primeiro ano do antigo ensino de primeiro grau passavam por sucessivas reprovações e acabava sendo excluída da escola. Dos 50% que restavam e avançavam para o segundo ano, só 28% concluíam o ensino de primeiro grau. E a maior parte desses não ingressavam no ensino de segundo grau. A gente começou a ter, a partir da Constituição Federal de 1988, do Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 e da LDB de 1996, dispositivos legais para efetivamente garantir que as crianças que ingressavam na escola permanecessem e progredissem dentro do sistema escolar brasileiro. Então, a gente tem dispositivos como o Conselho Tutelar, que surge a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem programas de transferência de renda, como já foi mencionado aqui, como Bolsa Família, que vão, então, iniciar um processo de universalização do ensino fundamental, ainda não concluído. A gente ainda tem evasão nos anos finais do ensino fundamental e ainda uma grande defasagem entre o ano de escolarização e a idade dos nossos estudantes. Então, o Brasil tem uma dívida histórica em termos de escolarização com a sua população. E eu entendo essa medida provisória como rompendo, então, com essa concepção de educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio, como direito de toda a população. Bom, então, a primeira grande mudança dessa medida provisória se refere à carga horária. Nós tínhamos até a medida provisória um ensino médio de 2.400 horas, 800 horas anuais, 2.400 horas nos 3 anos. A primeira alteração, então, na LDB é o aumento do tempo escolar. Então, o ano letivo passa a ter 1.400 horas. Então, em 3 anos de ensino médio, se sai das 2.400 horas para 4.200 horas. Bom, então a primeira pergunta é: 30% das matrículas no ensino médio são no ensino médio noturno. Como é que se cumpre, então, esse aumento de tempo na escola?
Como é que essa medida provisória responde a esse problema? Aqui a minha estratégia foi mostrar, se a gente entra no Google e pesquisa a LDB de 1996, a gente já encontra ela assim, toda riscada pela medida provisória, e eu achei interessante porque a gente consegue ver onde estão as mudanças, o que a medida provisória modifica então na LDB. Bom, a primeira mudança depois da carga horária é o ensino de artes, que tinha passado a ser componente curricular obrigatório de toda a educação básica muito recentemente, como vocês podem ver ali, uma legislação de 2010 que inclui esse componente curricular como obrigatório, e a medida provisória, então, mantém a obrigatoriedade somente na educação infantil e no ensino fundamental. No contexto de crise econômica e de corte de recursos no campo da educação, todos aqueles componentes curriculares que deixam de ser obrigatórios, muito provavelmente deixarão de constar, de ser oferecidos nos currículos, né? A nossa história mostra que só é oferecido o mínimo, né? O mínimo obrigatório. Então, se deixa de ser obrigatório, muito provavelmente, embora haja um aumento do tempo de escolarização pela medida provisória, há uma redução de componentes curriculares. Entre eles, o ensino de artes, que é importante para a expressão do desenvolvimento pleno do indivíduo, do ponto de vista cognitivo, emocional e da possibilidade de formar públicos, né, que sejam capazes de fruir da nossa cultura e produzir cultura. Então, isso passa a ser descartável nesse contexto de reorganização do capital. Da mesma forma, a educação física deixa de ser obrigatória no ensino médio, e a gente vê que esse componente curricular foi passando por diversas mudanças, né, no texto da LDB ao longo dos anos. Uma outra mudança é que a LDB previa o estudo de uma língua estrangeira moderna a partir do 5º ano do ensino fundamental, e aqui a medida provisória, embora se refira ao ensino médio, ela também produz mudanças no ensino fundamental e no ensino superior. No ensino fundamental, em relação à língua estrangeira moderna, que antes podia ser qualquer língua estrangeira moderna, e prioritariamente no país vinha sendo escolhido o espanhol, muito por força dos interesses do Mercosul, da integração do Brasil Sul-Sul, né, das políticas mais recentes. E aqui, então, se deixa de ter a possibilidade de uma multiplicidade de línguas modernas e se fica exclusivamente com a língua inglesa. O que é importante para o trabalhador ler manual de instruções, de máquinas, enfim, nesse contexto, né, de globalização. Bom, um outro corte que tem sido menos comentado tem a ver com as diretrizes curriculares de 2012, que incluem a educação ambiental como componente curricular obrigatório e transversal em todas as áreas de conhecimento. E as diretrizes curriculares de 2012 entendem a educação ambiental a partir do conceito de sustentabilidade socioambiental. Esse conceito de sustentabilidade socioambiental compreende a conservação ambiental a partir da valorização da diversidade cultural, das culturas tradicionais, das culturas ribeirinhas, dos conhecimentos indígenas, dos conhecimentos quilombolas, e também entende a educação curricular, que é um documento que agora ele está em suspensão, digamos assim. A primeira versão foi publicada em 2015, recebeu 12 milhões de contribuições, passou por diversas críticas, enfim. A segunda versão da Base Nacional Comum Curricular foi publicada
em abril, agora de 2016. Nesse ínterim, o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, entrou com um projeto de lei solicitando a transferência de responsabilidade de deliberação em relação ao texto da Base Nacional Comum Curricular do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão legislativo do campo educacional, enquanto que o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais de educação são as instâncias executivas, o Conselho Nacional de Educação é o que produz a legislação educacional complementar. Então, o deputado federal entrou com um projeto de lei, agora nesse ano, pedindo a transferência da discussão do texto da base do Conselho Nacional para o Congresso Nacional. E mais, foi promovido um seminário em maio sobre o texto da Base Nacional Comum Curricular, em que a maior parte dos componentes das mesas que discutiram esse texto eram as pessoas convidadas para participar desse seminário da Comissão de Educação da Câmara Federal dos Deputados era vinculado ao movimento Escola Sem Partido. Então, o texto da Base Nacional Comum Curricular hoje, ele virou uma caixa preta, a gente não sabe qual será a terceira versão desse texto e qual é o conteúdo dele. Apesar disso, a medida provisória faz diversas referências a esse texto da Base Nacional Comum Curricular que a gente desconhece qual é o conteúdo, qual será o conteúdo desse texto. O que já coloca também sob suspeita a necessidade de uma medida provisória para reformar o ensino médio, uma vez que ela se apoia num documento que ainda não veio ao público, que é o texto da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular ela estava prevista para ser produzida desde a LDB de 1996, passou por inúmeras discussões, existem entidades que se opõem à necessidade de existência desse texto, né? A ANPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, tem toda uma produção contrária e que se opõe à necessidade de uma base nacional comum curricular, com a justificativa de que isso aprofundaria ainda mais as nossas desigualdades, né, educacionais no país, quando a gente tem um currículo homogêneo, num contexto nacional tão desigual e tão múltiplo. Então, assim, diversas entidades questionam a necessidade de uma base nacional comum curricular, mas havia uma grande pressão internacional para a existência dessa base, porque essa base nacional comum curricular, ela serve, ela é de apoio para diversas políticas públicas, entre elas os exames nacionais em larga escala, os cursos de formação de professores, os exames de ingresso no magistério e os currículos dos sistemas de ensino estaduais e municipais. Então, por diversas pressões de diferentes grupos, o governo anterior colocou em discussão esse documento, né? Então, ele recebeu diversas contribuições, 12 milhões de contribuições. Duas grandes universidades compilaram essas contribuições, a PUC do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília, e produziram relatórios, então, que foram encaminhados para o comitê de redação, que produziu a segunda versão da base. Mas a partir do golpe de Estado e desse movimento dentro do Congresso Nacional, um movimento reacionário, conservador, desse grupo vinculado à Escola Sem Partido, à bancada parlamentar religiosa, tem um movimento, então, que propõe a substituição desse texto da Base Nacional por documentos internacionais, e a gente não sabe, então, qual será a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular, que está como eixo das mudanças da medida provisória. Então, a inexistência de um documento legal da base aprovada também coloca em xeque a necessidade de uma medida provisória. Qual é a urgência de uma reforma do ensino médio que se assenta em um documento que ainda não é conhecido? Uma outra novidade dessa medida provisória
essas duas instâncias, o CONSED e a Undime, passam a ser, junto com o Ministério da Educação, instâncias que homologam quaisquer mudanças legais na legislação educacional brasileira que diz respeito aos currículos. Bom, a medida provisória, uma outra mudança que ela faz, as diretrizes curriculares da educação básica e as diretrizes curriculares do ensino médio, de 2010 e de 2012, já previam a organização do currículo da educação básica em grandes áreas, em 4 grandes áreas: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. Então, o que a medida provisória traz de novo aqui é a inclusão de uma 5ª área, reeditando com essa ideia de formação técnica profissional, uma concepção de ensino médio da LDB de 1971, que instituiu o ensino de 2º grau profissionalizante, que nem bem era um ensino técnico e que promoveu uma grande precarização das boas escolas técnicas que havia até ali, até o início da década de 70, nem bem era uma formação preparatória para a continuidade dos estudos em nível superior. Eu fiz esse ensino médio na década de 80 e ele é numa escola pública, estadual, em Porto Alegre, e na época o curso que eu fiz era um curso de auxiliar de escritório, e eu me lembro bem que tinha uma disciplina chamada mecanografia, em que a gente deveria aprender a datilografar, isso, sinceramente, né? Os dinossauros, que nem eu, aí estão lembrados. Né? Só que não tinha máquina de datilografia na minha escola, uma escola muito precária. Então, o que a gente recebia na disciplina de mecanografia era um papel com a disposição do teclado para treinar a posição dos dedos do teclado em papel, na aula de mecanografia. E esse período semanal de mecanografia tomava o tempo de disciplinas preparatórias para a continuidade dos estudos. Então, eu tive biologia, física, química, geografia, história, só no primeiro ano do ensino médio. Os últimos anos eram todos de formação profissionalizante, técnica profissionalizante, que era uma piada, que na verdade não era. Então, a gente terminava o ensino de 2º grau, eu terminei com esse diploma de auxiliar de escritório e, obviamente, que não consegui me colocar no mercado de trabalho porque a minha formação era... A escola não tinha recursos para dar uma formação técnica que garantisse empregabilidade e tomava o tempo da formação geral e preparatória para a continuidade dos estudos com essas disciplinas de fachada. Então, eu vejo essa inclusão da 5ª área no ensino médio, por essa medida provisória, como uma reedição daquela estrutura lá proposta no contexto da ditadura militar. Só que ainda pior, porque embora a medida provisória tenha no seu primeiro artigo o aumento do tempo de escolarização de 800 horas para 1.400 horas anuais, ao mesmo tempo em que faz isso, hoje a gente tem 2.400 horas para uma formação geral com 13 disciplinas. A medida provisória diz que o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular terá que ser trabalhado em, no máximo, 1.200 horas. Isso é metade do que a gente tem hoje. E como serão cumpridas as outras 3.000 horas? Esses itinerários flexíveis propostos pela medida provisória. Então, as 5 áreas propostas escolham as áreas pelas quais eles têm mais interesse, que também já seria discutível aos 15 anos o estudante escolher e já se especializar, se voltar para uma área de conhecimento. E aqui também retoma aquela formação anterior à LDB de 1971, que era do ensino secundário, dividido em formação científica, preparatória para as carreiras das engenharias, matemáticas e áreas exatas, o ensino
humanista, preparatório para o direito, para as letras, para a história, filosofia, e o ensino técnico, de certo modo, retoma, só que de uma maneira mais precária na escola. E não é o jovem estudante que escolhe, o que já seria discutível. Na verdade, quem define são os sistemas de ensino, que áreas serão oferecidas dessas 5 áreas. O que passa a ser obrigatório durante os 3 anos do ensino médio pela medida provisória é a área de matemática, língua portuguesa e língua inglesa. Todas as demais deixam de ser obrigatórias. E aqui vem, do meu ponto de vista, o aspecto mais perverso da medida provisória, que é esse parágrafo 11, esse inciso primeiro, que diz a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso quando aplicável de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Isso vai ser contabilizado como carga horária do ensino médio. Então, aquelas 3.000 horas além do conteúdo da Base Nacional Comum Curricular pode ser cumprida no sistema S, SESC, SENAI, SESC, SENAI, SENAC, enfim, sistema S, pode ser por aí, mas também pode ser simplesmente em estágio não remunerado, então, porque é parte do ensino médio, no exercício profissional. Então, o sujeito deixa de ter um tempo de formação ampla e de desenvolvimento pleno de suas potencialidades e de possibilidade de continuação dos estudos em nível superior e passa a ser contabilizado como parte do ensino médio trabalho precarizado na forma de estágio. Então, é aqui que é o pulo do gato. Como é que o aluno trabalhador do ensino noturno vai ter o tempo do ensino médio aumentado? Porque será contabilizado justamente o tempo de trabalho dele como carga horária do ensino médio. A outra ruptura na LDB é a possibilidade de certificação intermediária para o mundo do trabalho, que é esse inciso segundo. Certificados intermediários de qualificação para o trabalho. Então, embora tenha uma ampliação de carga horária para 4.200 horas, nem todos precisarão cumprir as 4.200 horas e receberão um certificado de ensino médio intermediário, e isso rompe com a ideia de ensino médio como parte da educação básica e como direito de todos os brasileiros. Eu queria ainda destacar que o texto que justifica a necessidade da medida provisória, ele se baseia em pesquisas não das instituições de ensino superior e das entidades que representam os pesquisadores e a pós-graduação do país, mas nessas entidades aqui, SEBRAP e Fundação Vitor Civita, que é mantida pela editora Abril, a mesma editora que mantém a revista Veja, que a gente conhece bem. Bom, outra novidade é que os créditos de disciplinas, de módulos enfim, obtidos no ensino médio também poderão ser contabilizados no ensino superior. Então, aqui a medida provisória invade, assim como invade lá o ensino fundamental, também invade o currículo do ensino superior. E como já foi mencionado hoje aqui, a outra novidade é a possibilidade de reconhecimento do notório saber de profissionais, então, que vão atuar naquela quinta área, que é a formação técnica profissional, sem ter necessidade de licenciatura, e isso é outra ruptura com a LDB, em que todos os docentes da educação básica deveriam ter curso superior na modalidade de licenciatura. Aqui abre a possibilidade para a quinta área e é uma brecha que eu entendo para as demais áreas. Bom, aqui vale a pena a gente pensar quem são os sujeitos dessas reformas curriculares, uma vez que não são as pesquisas produzidas pelas universidades, pelas instituições de pesquisa
do nosso país que estão sendo consideradas na justificativa para essa medida provisória. Então, quem são esses agentes de reforma curricular que vêm atuando não só na produção dessa medida provisória, mas já desde antes, né? A própria produção da Base Nacional Comum Curricular foi uma reação à pressão desses grupos, né, de empresários, como já foi mencionado aqui, vinculados ao capital internacional, as grandes empresas que vêm entrando no campo da educação como um mercado em expansão, né, para investimentos. Eu só queria mencionar que alguns desses representantes estavam lá naquele seminário que havia os membros da Escola Sem Partido sobre a Base Nacional Comum Curricular. Também estava lá representante da Fundação Lehman, Instituto Unibanco, né? Organizou semana passada um evento para discutir currículo. Então, esses são os sujeitos, né, do cenário atual pensando a educação pública brasileira. Eu ainda queria chamar a atenção que tem editoras, né, de livros didáticos aqui, sendo que o MEC é o principal mercado de livros brasileiro, né? Editora no Brasil não sobrevive se não tiver um título aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático ou pelo Programa Nacional da Biblioteca Escolar. A editora precisa ter um título aprovado para conseguir vender um volume grande o suficiente para se manter. Então, há grandes interesses vinculados, por exemplo, ao texto da Base Nacional Comum Curricular, porque ele é referência justamente para a produção de livros didáticos, paradidáticos e tecnologias educacionais. E tem editoras aqui envolvidas na definição, então, do que é o nosso currículo. Aqui eu só queria mostrar o quanto essa precarização, né, da educação pública brasileira e a transferência de recursos públicos para entidades privadas supostamente sem fins lucrativos, ela está em consonância com a possibilidade de abertura de mercados para grandes empresas, né, como é o caso do Croton e a Anhanguera, e aqui eu peguei do próprio site deles, né. O Brasil é o maior mercado da educação básica da América Latina, com possibilidade de expansão de investimentos nessa área. Então, eu acho que eu fico por aqui e depois, no debate, a gente pode conversar mais em relação a essa medida provisória. Muito obrigada pela atenção.